Transição de um ano para o outro, em que finalizaremos um ciclo e começaremos uma nova proposta, um novo ciclo, uma nova direção. E acenda as luzes só para a leitura bíblica, que está lá em Lucas. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. E o tema da nossa ministração, dessa última ministração de 2018, que vai nos direcionar para o 2019, é a oração, a chave mestra da vida. Oração, a chave mestra da vida. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Oração, a chave mestra da vida. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deixe sua Bíblia aberta. Pai, essa é a Tua palavra, e nós viemos para este culto, Deus, para sairmos daqui revitalizados, reanimados, encorajados, cheios de fé, cheios de poder, cheios da convicção que Tu és Deus sobre nossas vidas. Abençoa-nos nesta noite, ministra aos nossos corações, quebra toda resistência, que todo desânimo, todo embaraço, toda sonolência, toda inquietude, que seja agora repreendida em nome de Jesus, e que haja um ambiente, uma atmosfera, em que a Tua palavra seja ministrada com poder e autoridade, e que ela caia, Deus, como uma semente, num campo fértil, germine e multiplique, a 100 por 1, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema é a oração, a chave mestra da nossa vida. O que é a chave mestra? Chave mestra é aquela chave que abre todas as portas num hotel, num edifício, num estabelecimento. É uma única chave capaz de abrir e fechar qualquer porta daquele local. Na nossa vida nós temos muitas chaves. Nós temos a chave da competência, da disciplina, nós temos a chave da habilidade, nós temos a chave da fé, nós temos a chave do trabalho, do esforço, do comprometimento, da família. Ou seja, são diversas as chaves que existem na nossa vida. Para que serve uma chave? Para abrir, fechar uma porta, nos dar acesso a outro ambiente. Ou seja, através de tudo isso que eu disse, vai nos levando a alcançar, a conquistar, a projetar, a realizar, a galgar lugares mais altos. Entretanto, eu quero falar nesta noite de uma chave mais poderosa do que todas essas. Tem uma pessoa aqui nesse lugar. Eu disse que tem uma chave mais poderosa, uma chave mais eficaz, uma chave que é capaz de abrir qualquer porta que porventura esteja emperrada na sua vida. Essa é uma palavra muito profética, eu tenho que falar novamente. Há uma chave capaz de abrir qualquer porta em sua vida. E essa chave se chama oração. A chave da oração. Por meio da oração nós conseguimos desembaraçar qualquer dificuldade.
Conseguimos dirimir qualquer dúvida. Por meio da oração nós conseguimos rasgar o céu, se for necessário voltar costurando, como diria o Cezinha. Nós temos toda a capacidade quando nós utilizamos essa chave. E o grande problema é que mesmo sendo sabedores do poder que essa chave tem, nós não a utilizamos com frequência. Nós não a utilizamos com eficácia. Nós não a utilizamos como deveríamos de fato utilizá-la em nosso dia a dia. Eu não estou falando do fato de vir ao templo e orarmos. Eu estou falando de usarmos essa chave no nosso cotidiano, em casa, casamento, relacionamento com o filho, relacionamento conjugal, saúde, enfermidade, relacionamento no trabalho, situações adversas que vêm ao nosso encontro. Nós a deixamos de lado, nós não a utilizamos eficazmente, e aí nós padecemos, sofremos, e às vezes inclusive achamos que Deus não está ao nosso lado, que Deus não quer nos abençoar, porém na verdade, nós que não estamos utilizando as armas que Ele nos deu. E neste momento eu quero te dizer, que em 2019, essa chave mestra tem que estar com você em todo o tempo. Você não me entendeu. Eu disse que é uma chave que não vai poder se apartar de você. Aonde quer que você estiver. Não importará a estação. Não vai importar qualquer circunstância que estiver diante ou sobre você. Você estará qualificado para vencer. Eu posso ouvir um amém? A oração, amados, é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão. É por meio dela que nós conhecemos a Deus, e também é por meio dela que Deus se revela a nós, que Deus nos direciona, que Deus nos mostra soluções, que Deus nos mostra caminhos. Muitas vezes sabemos da teoria e todavia na prática nós não realizamos, nós não fazemos, nós somos relapsos, somos de certa forma indisciplinados, não temos o compromisso que precisávamos ter como homens e mulheres de Deus. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós percebemos uma igreja que orava. O apóstolo era preso, o que a igreja fazia? Orava. O povo era perseguido, o que a igreja fazia? Orava. Tudo o que acontecia, qual era o resultado? Oração. Oração. E às vezes nós vamos perdendo o foco. Nós vamos nos envolvendo com as atividades, vamos nos envolvendo com o dia a dia, vamos nos envolvendo com tantas circunstâncias, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o UOL, com a televisão, com um amigo, com fulano, com Beltrano, e nos esquecemos do principal. Nós somos cristãos porque o próprio Cristo, através do Espírito Santo, habita dentro de nós. E essa conexão só fluirá na performance plena, se nós estivermos em oração. Nós somos o resultado da oração. A nossa vida é resultado de oração. E é um tema que nunca envelhece. É um tema que nunca fica fora de moda. É um tema extremamente importante numa vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por que que nós precisamos da oração? Porque nós podemos enfrentar o dia mau. Os dias maus vêm, eles vêm ao nosso encontro, quando nós somos tomados pela injustiça, quando nos tornamos vítimas do desânimo, quando nos tornamos vítimas de diversas surpresas que a vida nos acomete, uma enfermidade que chega da noite para o dia sem avisar, uma situação adversa que bate na nossa porta e nós não sabemos como resolvê-la, porque quando tudo está de acordo com os nossos desígnios, muitas vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Porém, basta faltar saúde, que a gente desperta. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Basta vir uma circunstância que vai além daquilo que o nosso dinheiro não consegue comprar, além daquilo que o nosso nome, a nossa competência, a nossa sabedoria não consegue resolver, que nós sucumbimos e falamos: Deus, aonde tu estás? E se Deus falasse como Ele falou muito no Antigo Testamento, Ele diria: no mesmo lugar de sempre, você que não me ouve.
Estou aqui. Você não me ouve. Você não fala comigo. Você não comunica. Normalmente os casais, o maior problema nos casamentos é a dificuldade na comunicação. E isso não é apenas o casamento. Isso também se faz presente na nossa vida com Deus. Porque nós não estamos comunicando, nós não estamos falando, nós não estamos ouvindo, nós não estamos parando para entender. Somos a geração da informação, mas não somos a geração da comunicação. Informação tem demais, comunicação tem de menos. Nós precisamos orar. Precisamos orar porque tem situações que mesmo estando debaixo da nossa capacidade de resolução, nós precisamos de direção de Deus, porque às vezes aquilo que a palavra de Deus diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Quantas vezes nós empenhados, acreditando ser a melhor opção, acreditando ser o melhor caminho, tomamos uma decisão sem direção de Deus, e lá na frente a gente olha e fala, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente. Ou seja, a oração não é apenas para os impossíveis, a oração é para tudo na nossa vida. Os possíveis e os impossíveis, nós precisamos orar, amados. Precisamos clamar, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos voltar o nosso coração para Deus. Nós só teremos um 2019 melhor do que o 2018, se nós aprendermos a utilizar esta chave poderosa, se nós aprendermos a usá-la diariamente em nossas vidas. Quantos estão aqui comigo? Amados, em nome de Jesus, precisamos entender que há uma urgência de Deus para nós. Há uma urgência da oração. Mas antes de entrar na parábola propriamente dita por Jesus, eu quero voltar no contexto da parábola. Em alguns versos que precederam essa história que Jesus disse. No capítulo 17, no versículo 11, deixa claro que Jesus estava indo para Jerusalém. Essa era a última vez que Jesus subia a Jerusalém. Ele iria entrar triunfalmente, de forma triunfal em Jerusalém, seguindo até a cruz. O caminho de Jesus que estava por vir era um caminho doloroso, era um caminho difícil, era um caminho de sacrifício, de abnegação. Era a culminância da vinda dele à terra. Nesse trajeto, aparecem 10 leprosos. 10 leprosos se apresentam diante de Jesus. Jesus libera uma palavra de cura sobre eles, e ele diz para eles, olha, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Por quê? A pessoa que fosse ou estivesse achando que tivesse sido curada, olha que redundância, da lepra, deveria se apresentar ao sacerdote, e ele validaria a cura dela ou não. Só que o capítulo 17 conta que apenas quantos voltaram? 1. Eles voltaram, de repente os 10 perceberam que haviam sido curados. Porém, apenas 1 reconheceu Jesus como um sacerdote. Apenas 1 reconheceu Jesus como sacerdote. Apenas 1 volta para falar, obrigado Jesus. Obrigado pela cura. Obrigado pelo milagre. Jesus nesse momento ele já enfrenta a ingratidão. A ingratidão no ministério de Jesus foi uma marca durante os 3 anos. Direto. Um aqui, outro ali, outro acolá, ingrato, insatisfeito, chateado, decepcionado, gente reclamando de barriga cheia, de barriga vazia, vestido, enfim. E quando nós olhamos para esses reclamões, parece que muitas vezes estamos olhando no espelho, porque assim também estamos nós. Ingratos como aqueles 9 sacerdotes, aqueles 9 leprosos. Ingratos como aqueles que foram curados, alcançados pela graça e pela misericórdia, porém não tem tempo para Jesus, não tem tempo para liderar, não tem tempo para falar de amor, do amor do Senhor, não tem tempo para fazer nada, porque não, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Depois dos 10 leprosos, no capítulo 17, Jesus começa a falar sobre um assunto escatológico, sobre os fins dos tempos.
Deus. Os fariseus vêm ao encontro de Jesus e começam a falar para Jesus: se tu és rei, cadê o teu reino? Aonde que está o reino? E Jesus disse: olha, o reino não está nem aqui, nem ali, nem acolá. O reino não é visível. A mesma indagação Pilatos também faz depois: se tu és rei, aonde está o teu reino? Jesus fala de um reino espiritual. E se é um reino, logo tem um monarca, tem um rei. Existe um povo submisso a esse monarca, que somos nós. Num reino existem regras, existe ordem. Num reino existe devoção à monarquia. Mas nenhum deles entendeu. Os fariseus não entenderam, os religiosos não entenderam. Acredito que deu um bug nos discípulos também, que alguns talvez não tenham assimilado tão bem. E será se nós aqui estamos entendendo? Será se nós já entendemos que nós fazemos parte do reino de Deus na terra? Será se nós já entendemos que somos representantes do próprio Deus aqui na terra? Nós somos reino de Deus. Nós somos o quê? Nós somos o povo de Deus aqui na terra. O povo que foi lavado, remido, redimido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Será se nós já entendemos que nós somos servos dele, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Rei, que nós devemos prestar a ele toda a devoção, toda a honra, toda a glória, e a nossa vida tem que girar em torno dele? Ou será se nós estamos vivendo como os fariseus, indagando, questionando, postergando, deixando para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje? E nos esquecemos, amados, que há um propósito de Deus para nós, há uma direção do Senhor. Jesus começa a falar sobre os finais dos tempos, sobre como tudo vai acontecer, e ele fala que será um relâmpago, que se verá de uma extremidade do céu à outra extremidade, quando o Filho do Homem voltar, e as pessoas começarão a procurar sinais, procurar maravilhas. Aonde que está? Quem foi? De onde que saiu? Para onde que foi? E muitas vezes também estamos assim. Estamos sem base, estamos sem direção, estamos sem um propósito claro, estamos sem realmente a percepção de quem Deus é, do que Deus tem, do que Deus fez por nós, do que Ele nos chamou para fazermos, realizarmos, empenharmos a nossa vida. E aí Ele retorna ao discurso, que seria rejeitado por aquela geração, e Ele traz dois homens de Deus do Antigo Testamento. O primeiro ele fala de Noé, que nos dias de Noé os homens casavam, se davam em casamento, viviam naturalmente. Deus chama Noé, manda Noé fazer uma arca, e certo dia a água cai sobre a terra. Cadê o futuro? Acabou o futuro, acabou a vida. A vida estava aqui, mas agora não está mais. Além de Noé, ele fala também sobre Ló. Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas pelo pecado, pelas práticas. E eu quero lhes dizer que o mesmo Deus que condenou Sodoma e Gomorra é o mesmo Deus que continua condenando o pecado que o povo dele realiza nos dias de hoje. Deus, ele não muda. Quando Moisés perguntou: quem tu és? Diga: eu sou. Só a forma de lidar que mudou, mas Deus continua tendo tolerância zero com o pecado. Tolerância zero com o pecado. Não pense que se tornar um sodomita, com práticas sexuais ilícitas, que está tudo bem, está tudo normal, que não está caindo fogo do céu. Quem dera se caísse fogo do céu. Melhor seria do que padecer no inferno a eternidade. Quantos estão aqui comigo? Jesus está mostrando que o reino se manifesta fora do tempo dos homens, fora da percepção humana. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê da oração.
Jesus está falando sobre realidade espiritual. E quantas vezes nós estamos deixando a realidade espiritual de lado e focando apenas no natural, focando apenas no financeiro, focando apenas naquilo que é material, que é tangível, que eu posso pegar, que eu posso sentir, e nos esquecemos que tudo isso foi criado a partir de Deus. E disse Deus: se Deus não falar, não vai se cumprir. Se Deus não abrir a boca para liberar, nós não alcançaremos. Aonde está a nossa percepção? Qual é o nosso vislumbre para 2019? Qual é o nosso maior projeto para amanhã? Amanhã é 1º de janeiro de 2019. Depois de amanhã, mês subsequente, segundo semestre. O que queremos? Nós vamos continuar andando como os fariseus, como Pilatos, procurando evidências do reino, quando não há uma evidência maior do que aquela do maior milagre do universo, quando o próprio Deus decidiu morar e habitar dentro de nós, fazer de nós tabernáculo, fazer de nós templo dele. Esse é o maior milagre do universo, igreja. Jesus está falando sobre mistérios. Jesus está falando sobre a volta dele. E aí ele volta à questão do arrebatamento e diz: estarão 2 numa casa, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada e a outra deixada. A medida aqui é sempre 50%. 50%. Lembra lá das lamparinas, das virgens, as nécias, as sábias? De que lado nós estamos? Se esse relâmpago surgisse no céu hoje, eu lhe pergunto: você se garante? Você tem convicção que foi alcançado pela graça mediante a fé, e as suas obras corroboram essa chamada de Deus? Porque é muito fácil falar, é pela graça mediante a fé, mas uma vez salvo, a minha vida é mudada, a minha vida é transformada. Eu deixo de viver para mim e passo a viver para Cristo. Eu deixo de fazer para mim em primazia e passo a fazer para Cristo em primeiro lugar. Queridos, nós precisamos refletir, precisamos analisar o que nós estamos fazendo, o que queremos alcançar, aonde queremos chegar, o que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós estamos efetivamente caminhando com Deus, representando o reino de Deus na terra, sendo embaixadores e embaixatrizes desse reino, entendendo que Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, e Ele vai nos chamar, e Ele vai nos pedir contas, porque todos prestarão contas diante do trono de Deus, tanto incrédulos quanto crédulos, todos prestarão contas. Como o pastor pregou ontem, prestaremos conta do que fizemos, mas também prestaremos conta do que não fizemos. Base bíblica: o talento, ele não fez nada com o talento, ele guardou. Ele foi penalizado. O que nós estamos fazendo? Deus te chamou para quê, meu irmão? Deus te chamou para quê? Você está cumprindo o chamado de Deus? Não se iluda, não se engane. Eu estou nessa vibe desde os meus 15 anos. Esse é o maior temor que eu tenho no meu coração. O maior temor que eu tenho é de não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, é de me perder nos meus propósitos. O maior temor que eu tenho é de deixar o bonde passar, porque dinheiro vem e vai, beleza vem e vai, os quilos vêm e ficam, misericórdia, né, irmãos? Eles vão em nome de Jesus. Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, não é, irmãos? Essa foi ridícula. Corta na gravação. Tudo é passageiro, irmãos, mas nós estamos falando da eternidade.
Nós estamos falando de algo que não passa. Nós estamos falando de algo que será pleno. Nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus responde para os fariseus: o reino de Deus está entre nós, entre vós. Versículo 21 no capítulo 17: ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas o reino de Deus virá em sua plenitude. Ele virá na plenitude. A enfermidade não terá mais lugar. A morte não terá mais lugar. As angústias não terão mais lugar. O pecado não alcançará mais lugar. Nós estamos falando de um reino eterno. Um reino que não é aparente. Um reino que precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender. E por que Jesus, depois de falar sobre tudo isso, começa a falar sobre a parábola do juiz iníquo? Primeiro, porque devemos orar sempre e nunca esmorecer. A palavra esmorecer é sinônimo de abater, enfraquecer, esfriar. Ah, pastor, tem muita gente fria. Tem. Sabe por que tem muita gente fria? Esmoreceu. Não ora. Quer que o pastor ore por ela. Quer que o líder de célula carregue. Quer dar a responsabilidade, quer terceirizar a responsabilidade. Eu sinto muito. Você que tem que orar. Os joelhos são seus. Você que tem que se voltar para Deus. Porque se você não se voltar para Deus, o seu culto será frio. Se não tiver culto na vida, não tem vida no culto, irmão. Não tem. Se não tiver oração, a minha vida ficará frágil. Daqui a pouco eu me envolvo com outros hábitos, outros gostos, outros desejos, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E eu passo a alimentar a minha carne e deixo o meu espírito fragilizado. E aí eu vou o quê? Esfriando, esmorecendo. Então não é o culto que me faz esmorecer, não é a pregação que me faz esmorecer. O que me faz esmorecer é a minha negligência com a minha intimidade com Deus. E quem está dizendo isso foi Lucas. Ele diz lá no versículo 1: disse-lhes Jesus uma parábola. Olha como que ele está falando. Está falando aqui, ó. Jesus falou uma parábola para a galera lá sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele começa a falar sobre a parábola. Amados, essa parábola, ela surge inicialmente como um exemplo de perseverança na insistência de orar. Só que nós somos uma geração tão fresca, nós somos uma geração tão frágil, que nós ficamos ofendidos com Deus pelo fato de termos que orar mais vezes. Verdade ou mentira? Verdade. Estamos assim. Ah, Deus não vai me dar não. Eu fico imaginando Abraão, Sara. Eu fico imaginando o povo de Israel padecendo debaixo do Egito, do poder do Egito. Eu fico imaginando o povo de Deus no Antigo Testamento à espera do Salvador, clamando: Deus, envia o Messias, envia o Salvador, tem compaixão de nós. E nós temos preguiça, somos tomados pelo desânimo, somos tomados pela incredulidade. Eu orei, Deus não me deu. Eu pedi, Deus não fez nada por mim. E ficamos como uma criança birrenta e mimada, chateados com Deus, decepcionados com Deus. Jesus fala sobre um juiz iníquo, que não temia a Deus, que não respeitava os homens, que tinha a responsabilidade de julgar. E o que consta? Atendia o pedido das pessoas diante das suas adversidades. Os juízes dos tempos de Jesus, eles eram autônomos.
eles eram diferentes dos juízes de hoje. Naquela época eles tinham autonomia, eles ficavam assentados na entrada das cidades para resolverem os litígios, os problemas, as dificuldades das pessoas. Mas não existiam o que? Instâncias superiores, não existia STF, graças a Deus que não existia STF, né, gente? Acho que era até melhor, do jeito que está, o negócio está feio. Assim, não existia nada, o juiz ele era livre para fazer segundo aquilo que ele acreditava. Não existia um conjunto de regras claro ou claras, não existia. E esse juiz iníquo, ruim, pelo que a gente pode analisar, provavelmente ele era mercenário, porque ele não atende ao pedido daquela viúva. Irmãos, uma mulher nos tempos de Jesus, ela não tinha uma profissão, ela não tinha sustento. A mulher dependia do pai na primeira instância e na segunda do marido. Uma viúva era considerada a pessoa mais digna de compaixão nos dias de Jesus. Por isso que a Bíblia fala muito sobre as viúvas e os órfãos. Muito diferente dos dias de hoje. Aquela mulher não tinha para onde escapar. Ela não tinha a quem recorrer. Aquela mulher só tinha uma alternativa. E qual era a alternativa daquela mulher? O juiz iníquo. Ela era desvalorizada por ser mulher e mais ainda por ser viúva. E provavelmente ela não poderia dar nenhuma recompensa a esse juiz para olhar a causa dela. O que a viúva podia fazer? Qual o recurso que ela poderia trazer para a sua vida? Só tinha um, irmãos: a persistência, a insistência. E Jesus fala que ela insistiu com aquele juiz, ela persistiu no objetivo dela. Quem aqui é insistente? Levanta a mão. Persistente. Quem é casado aqui, levanta a mão para eu ver, por favor. Quem persistiu na conquista? No início foi difícil? Quem fez de difícil, levanta a mão aí. Ó, tem uns corajosos aí, né? Mas o que a gente fez? A gente insistiu. Foi até o fim, se esforçou, mandou cartinha. Quem é da época da cartinha que batia perfume? Eu sou, irmãos. Altas cartinhas com perfume, mensagens. Hoje, essa geração, né, gente, ela não entende o que era receber uma cartinha perfumada, não é verdade? Você deitava cheirando a cartinha assim, dormia. Oh, Silvano. Esses dias, hein, Silvano? Mas sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? É dessa persistência, essa insistência daquela mulher, numa condição completamente adversa. Ela decidiu não abrir mão daquilo que ela precisava. E aqui eu quero falar algo para você. Eu tenho visto muitas pessoas abrindo mão do casamento facilmente. Não, pastor, está muito difícil, é melhor a gente separar, cada um seguir para o seu lado. Eu tenho visto pessoas abrindo mão de filhos muito facilmente. Esse menino é difícil demais, chamar conselho tutelar. Para mim, conselho tutelar é um absurdo. Se tem algum conselheiro tutelar aqui, me desculpe, mas para mim é um absurdo dessa geração pós-moderna. Porque estamos terceirizando a responsabilidade de pai e mãe. O conselho tutelar, que é fruto do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio para resguardar e resolver um problema. Mas nem isso consegue, porque o problema é a família, é a ausência de pai, é a ausência de mãe. É gente que está falando, eu vou ligar para o conselho tutelar. Eu na escola, quando eu ouço um pai falando, eu vou ligar para o conselho tutelar, porque um pai não consegue mais resolver o problema de menino de 10 anos, 8 anos, 12 anos. Um absurdo. Um absurdo. A tia Vânia está aqui, ela é conselheira tutelar, não é verdade, Vânia? É uma luta. É uma luta. Porque os pais estão abrindo mão dos filhos. Estão deixando os filhos de lado. Estamos abrindo mão
das maiores riquezas que nós temos com facilidade. Não somos insistentes, não somos persistentes. Vocês já ouviram essa? Ah, pastor, eu vou casar, se não der certo a gente separa. Casa para fazer test drive. Isso é uma vergonha. Casamento é forever, é para o resto da vida. Você só tem uma saída, orar para Jesus levar a pessoa. Só essa, não tem outra alternativa. Fazemos parte de uma geração que está abrindo mão facilmente de conquistas, de bênçãos, de oportunidades. O que nós estamos fazendo, irmãos? Aquela mulher não abriu mão, aquela mulher foi até o fim. Eu tenho dito isso com frequência, porque antigamente tinha mais milagre do que hoje. Porque hoje tem cartão de crédito, tem cheque especial, tem hospital municipal, tem muito recurso. Antigamente, quando nossos pais, no meu caso pais não, mas avós e os mais velhos, acontecia alguma coisa lá no meio da roça, o que eles tinham que fazer? Duas alternativas: um remédio natural e orar. Verdade ou não, irmãos? Confiar, pedir a Deus, clamar a Deus, e o milagre acontecia. A resposta vinha. Mas nós abrimos mão muito fácil diante das dificuldades. E você? Você está desejando abrir mão de alguma riqueza que você tem na sua vida? Você está pensando em jogar para o alto algo que você se esforçou tanto para conquistar? Eu sei que talvez no momento pode ser difícil, mas tenha bom ânimo. A tempestade passa, os dias maus passam. Deus vai trazer vitória. Insista, persista, busque a Deus, clame a Deus, peça sabedoria, peça direção, tenha fé. Segundo, antes de falar, só algo que eu esqueci. Tudo isso é por causa de um conformismo trágico que está assolando nossas vidas. Nós estamos conformados demais. Tudo é normal, tudo é natural. Mas Deus nos chamou para vivermos novidade de vida. Quem sabe 2019 é o ano do seu milagre. Quem sabe em 2019 é o ano que você vai convencer o juiz. Quem sabe 2019 é o ano que você vai, entre aspas, importunar o nosso juiz. E o nosso juiz, diferentemente daquele, não é iníquo. O nosso juiz, diferentemente daquele, não é nem um pouco mercenário. O nosso juiz, diferentemente daquele, não faz distinção entre as pessoas. Mas o nosso juiz, ele quer ver até onde nós vamos. Qual é o nosso nível de fé? E o que é fé? É certeza daquilo que se espera. É a convicção de fatos que se não veem. Mesmo não vendo, eu creio. Mesmo tudo cooperando contra, eu confio na palavra de Deus. Eu não sou dos que andam por aquilo que veem, por aquilo que sentem, por aquilo que tocam, mas eu ando pela fé. Eu confio no Deus da minha salvação. Eu confio que Deus é o meu amparo, é o meu baluarte, é o meu socorro, é aquele que está presente comigo todos os dias. Todos os dias. Devemos orar sempre e nunca esmorecer, apesar da aparente demora. Aparentemente pode demorar, contudo, meu irmão, creia. No tempo certo as coisas acontecerão. No tempo certo Deus moverá o relógio da eternidade. No tempo certo o reino de Deus entrará em colisão com o reino da natural. No tempo certo o mover de Deus vai se encaixar no mover da sua vida. Mas para que tudo isso aconteça é necessário que você ore. Sem oração não existe alinhamento. Sem oração não existe o ajustamento, o balanceamento da nossa vida com o reino de Deus. Precisamos aprender a lidar com o tempo. O tempo pode ser o nosso maior aliado, no que tange ao olharmos para trás e falarmos, quantas conquistas. Mas ele também pode ser o nosso maior algoz, quando estamos diante de um dilema e não sabemos como resolver.
Precisamos orar sempre. Orar sempre. Nunca esmorecer, almejando a justiça, aquilo que é certo. Cuidado. Às vezes oramos e reclamamos de Deus, mas estamos orando pela injustiça, por aquilo que não vem de Deus, por aquilo que é contrário a Deus. Ah, pastor, eu estou orando pelo meu divórcio. Oração errada. Eu estou orando para Deus levar embora aquela pessoa. Eu estou orando para Deus tirar do meu caminho fulano de tal. Meu irmão, se não for no seu caminho, vai ser no caminho de quem que ele vai se converter? Eu sei que é duro, mas se não for você, que teoricamente é sal dessa terra e luz desse mundo, quem? Quem vai mudar a vida dessa lixa? É você. É você. Mas como que você vai conseguir andar a segunda milha? Orando. Orando. Jejuando. Trazendo a atmosfera do céu. Confiando na graça de Deus. Caminhando na autoridade de Cristo. E por fim, a justiça virá no tempo certo. Nos versos 7 e 8, acompanhem comigo, Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o que Jesus está falando. Ele está falando, olha, Deus fará justiça, embora pareça que Ele está demorando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus está afirmando, eu vou ler novamente. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu tenho uma palavra de Deus. Mas cuidado. Cuidado quando você diz, fique esperto fulano de tal. Deus é justo. Cuidado. Porque a justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. Na justiça dos homens é praticamente olho por olho, dente por dente. Na justiça de Deus, é aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que nele nos tornemos justos diante de Deus, 2 Coríntios 5, 21. A medida de Deus é diferente da nossa. Mas há uma palavra de Deus, que Ele vai cumprir a justiça. Que a palavra dele se cumprirá em nossas vidas. Que precisamos crer, que precisamos descansar. Devemos orar sempre, não podemos esmorecer, porque isso, amados, é demonstração de fé. Orando diariamente, Jesus nos apresenta como essa verdade maravilhosa. Um Deus que ouve nossas orações, um Deus que traz justiça sobre nossas vidas. Todavia, precisamos persistir em nossa oração. A fé, demonstrada com oração e insistência, gera o milagre de Deus para a nossa vida. Quais são os milagres que você precisa em 2019? Quais são as portas que você precisa que Deus abra em 2019? Tem muita coisa que naturalmente você consegue fazer, mas eu quero lhe dizer, mesmo no natural, vamos aprender a depender de Deus. Mesmo no natural, vamos aprender a entregar para Deus. Eu quero algo que eu já estou fazendo já. Sempre que eu vou fazer algo, eu já estou falando, vem comigo, Espírito Santo. Vem comigo, Espírito Santo. Vem comigo. Chame o Espírito Santo. Traga a oração para a sua vida. Orando em todo tempo, diz lá em Judas. Edificando, buscando, discernindo o reino, entendendo o tempo de Deus para nós, mas de forma persistente e insistente. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Você precisa observar os milagres no seu cotidiano. Lembre-se sempre daquilo que Deus já fez. Lembre-se sempre das portas que Deus já abriu. Lembre-se sempre das lutas que você enfrentou. As lutas de hoje, elas servem para nos preparar para as vitórias do amanhã.
Lembram lá de Davi? Davi com o urso. Davi enfrentando animais, sendo preparado para o Golias. Você precisa crer. Você precisa ensinar a sua alma a confiar que o tempo de Deus é perfeito. Precisamos, amados, tirar o nosso tempo e nos lembrarmos de Filipenses 4:6, quando Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Como que nós eliminamos a ansiedade? Contando para Deus aquilo que esperamos. E eu quero que nós entremos em 2019 sem ansiedade. Se você puder se ajoelhar no seu lugar, eu quero que você pegue a sua filipeta, você que fez, que preencheu. Se você puder se ajoelhar. Eu gostaria mais uma vez, nós fizemos isso no Semeando 2019, mas eu gostaria que você apresentasse suas perspectivas para o Senhor nesta noite, cumprindo Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. 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 A oração nos transforma e nos faz amantes das coisas de Deus. E mais do que isso, nós entendemos o reino. Nós somos inseridos no reino. Nós entendemos o tempo do Senhor. Ore ao Senhor nesta noite. Entregue a Ele o seu ano de 2019. Entregue ao Senhor o seu casamento. Às vezes você chegou aqui hoje com o seu casamento aos trancos e barrancos, mas o Senhor quer te tirar desse barranco que você edificou o seu casamento. O casamento só está aos trancos e barrancos se você estiver construído no lugar errado. Deixe o Senhor te alicerçar numa terra firme, numa terra inabalável. Apresente ao Senhor os seus filhos nesta noite. Você que um dia já disse: Deus, eu não aguento mais esses meninos, eu entrego para Ti. Você que já terceirizou a sua responsabilidade diante dos seus filhos, tome de novo, tome as rédeas. Peça ao Senhor para te ajudar a recobrar a autoridade, o domínio, o governo na sua casa. Você que padeceu no ano de 2018 financeiramente, há uma palavra de Deus para nós. Há uma palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Talvez você não tenha com abundância, mas eu tenho certeza que Deus trará o recurso necessário. E eu creio que o ciclo da escassez dará lugar a um ciclo de prosperidade. Apresente ao Senhor o seu trabalho para Ele. Quantas vidas você conquistou para Jesus esse ano? Você evangelizou quantas pessoas para Jesus? Você falou do amor de Jesus para quantos? Quem sabe você não lembra nem mesmo de uma pessoa. Jesus nos dê ousadia em 2019, nos dê intrepidez, nos dê coragem de falar do Teu amor, da mesma forma que temos coragem para defender o nosso time de futebol, da mesma forma que temos coragem para falar de política, da mesma forma que temos coragem para defender nossos gostos e desgostos. Nos dê coragem também para anunciarmos o Teu reino, anunciarmos a Tua justiça, anunciarmos o Teu amor derramado na cruz. Jesus, nós não precisamos ser todos líderes de células,
mas alguma coisa todos nós precisamos ser. Ajude cada um aqui nesta noite a encontrar o que precisa fazer em 2019. Quem sabe é aquele que vai buscar todo mundo, quem sabe é aquele que vai abrir a casa, quem sabe é aquele que vai ajudar no lanche, enfim. Há algo que você possa fazer, há algo que Deus te chamou para realizar. Coloque diante do Senhor suas conquistas pessoais, academicamente, profissionalmente. Talvez muito do que você tem hoje é fruto das decisões erradas, precipitadas, decisões em que você não orou, ou que você disse que Deus tinha abençoado, quando na verdade Ele não abençoou. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso 2019, nós nos voltamos para o Senhor e declaramos: que seja feita a Tua vontade. Nós lançamos aos Teus pés toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a angústia, toda a aflição, e nós declaramos: em Ti nós confiamos, em Ti nós depositamos a nossa confiança. Tu és o nosso socorro bem presente. Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, Jesus. Diga para Ele que você confia nele, diga para Ele que você deposita nele a certeza de dias melhores. Diga para o Senhor nessa noite que a sua vida é dele, pertence a Ele. Diga isso para o Senhor com as suas próprias palavras. Reitere ao Senhor que Ele é o Senhor verdadeiro da sua vida, que você não está brincando de ser discípulo, mas que você é dele, que você é dele, que você pertence a Ele. Como o salmista disse: a Ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Você pode colocar-se em pé no seu lugar e adorar ao Senhor nessa noite. Feche os teus olhos, erga suas mãos e adore ao Senhor. Bendiga o nome deste que é o Todo-Poderoso, que está ao seu lado, que estará ao seu lado, que batalhará ao seu lado. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu
está em ti. Teu amor é para sempre. Feche os teus olhos, erga suas mãos. Tu és bom Erga suas mãos. todo tempo. Renda ao és Senhor a sua bom. vida. Renda ao Senhor a sua vida. Está em ti. Renda ao Senhor tudo o que você Teu tem. amor é para sempre. Feche os teus olhos, erga suas mãos. Libere agora sementes de fé. Sementes de fé. Sementes de fé. Libere palavras proféticas para o ano de 2019. O que você espera em Deus? Comece a importuná-lo nesse momento. Comece a tocar no Senhor. Comece a falar para Ele aquilo que você anseia. Libere palavras de fé. Sementes de fé. Ousadia. Uma igreja ousada. Uma igreja comprometida. Uma igreja santificada. Uma igreja apaixonada pela causa. A causa é maior. A causa é maior e as circunstâncias são menores. Prosperidade. Terra fértil. Terra fértil. Casamento abençoado. Casamento feliz. Uma casa abençoada. Libere palavras sobre a sua casa. Feche os teus olhos. Libere palavras proféticas sobre a sua casa. Libere palavras proféticas sobre o seu lar. Um lar cheio do Espírito Santo. Uma família salva. Nós traremos a chave de casa aos domingos. Não ficará ninguém em casa. Todos buscarão ao Senhor. Todos buscarão ao Senhor. Se assentarão ao redor da mesa. Mesa farta. Mesa próspera. Mesa de alegria, risadas. Alegria. Alegria no lar. Alegria em casa. Alegria em casa. Paz. A paz que o dinheiro não consegue comprar. A paz que o mundo não consegue dar. Nós liberamos para 2019. A paz que excede todo entendimento. Entenda este momento profético sobre a sua vida. Você está gerando no Espírito aquilo que você vivenciará. Entre no tempo de Deus. Entre no reino. Se aproprie do reino. Prosperidade sobre o trabalho. Fontes naturais sejam revestidas do sobrenatural. Fontes naturais sejam revestidas do sobrenatural. O sobrenatural no comércio, na empresa, no salário. O sobrenatural nos estudos. Eu repreendo o gafanhoto,
o migrador, o devorador. Em nome de Jesus, o dinheiro que tem sido gasto com enfermidades, em nome de Jesus, nós repreendemos, nós fechamos essa porta e liberamos saúde, saúde, cura, cura do alto da cabeça à planta dos pés, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Cura, saúde, enfermidade, bata em retirada. Dor, você ficará em 2018. Enfermidade, você ficará em 2018. Em nome de Jesus. Andaralabassole candaralabachei. Libere palavras de fé. Aquilo que os seus olhos nunca viram, aquilo que os seus ouvidos nunca ouviram. Você que já está na idade de casar, está solteiro, peça a Jesus uma mulher, peça a Jesus um homem de Deus, mas também seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Direcionamento, ordem, progresso. Liberamos uma palavra de ordem e progresso sobre essa nação. O Brasil do Oiapoque ao Chuí experimentará um ciclo de ordem e progresso. Prospera esse povo, prospera os brasileiros. Pai, essa semana o Brasil retomou a aliança com Israel, e nós clamamos a bênção, a promessa que o Senhor deu a Abraão em Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem. Nós pedimos, efetiva essa promessa sobre o Brasil. Abençoa a nossa nação. Abençoa o nosso povo. Prospera o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, o sul, de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa o presidente dessa nação de amanhã em diante. Conceda a ele sabedoria, conceda a ele ministros fiéis, idôneos. Abençoa o governador deste estado, abençoa o Romeu Zema, conceda a ele, aos secretários de estado, sabedoria e graça. Muda a história do estado de Minas Gerais, tira-nos do buraco, prospera, prospera as minas. Abençoa a nossa cidade, abençoa o prefeito Edinho, conceda ao teu filho sabedoria, graça, discernimento. Abençoa os vereadores desta cidade. Em especial oramos pelo Lúcio Flávio e pelo Ramon. Abençoe os teus filhos,
guarde-os, sê com eles, conceda aos dois sabedoria para serem luz e sal naquela casa. Abençoa a tua igreja, Pai. Como pastor nesta igreja, eu profetizo que nós cresceremos, aquilo que deveríamos ter crescido em 2018, e 2019 será o ano do duplo crescimento, crescimento qualitativo e quantitativo, crescimento, Senhor, é o Senhor que dá o crescimento. Nós, pastores e líderes desta igreja, plantamos, aguamos, podamos, mas o crescimento vem do Senhor. Traga prosperidade sobre esta igreja. Eu ainda, Deus, libero uma palavra profética para todos os dizimistas e ofertantes desta igreja. Prospera-os. Eu lhe peço, Deus, uma porção dupla sobre cada homem e mulher que tem mantido essa casa de pé, sobre cada homem e mulher que tem acreditado no ministério que o Senhor nos deu. Dupla honra, dupla honra, dupla honra em 2019. Da mesma forma que Paulo profetizou sobre os filipenses, eu profetizo sobre esta igreja. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades, em nome de Jesus. E assim nós declaramos: que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Vamos dizer mais uma vez que Ele é bom. Erga suas mãos, erga suas mãos. Justiça está em ti. Diga para Ele, diga para Ele, diga para o Senhor: teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Só as vozes pela última vez. Declare, igreja, declare. Erga suas mãos e dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o ano que vem nessa data, que estejamos muito melhores do que estamos hoje. Em nome de Jesus. Pega a chave da oração. Essa chave vai abrir todas as portas do seu 2019. Guarde-a no seu coração. Guarde-a. É aí que ela tem que estar. Dê um abraço e deseje um feliz 2019 para pelo menos uns 5 irmãos. Deus te abençoe. Esse é o tempo de Deus para nós. Feliz 2019. É só o início. Deus tem muito mais.
amor.